ceia na carta do apóstolo Paulo, escrita e endereçada à igreja que se situava em Corinto. E eu gostaria de ler o texto-chave, o texto base, que é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15. Se não nos permite tirar o microfone, fica assim bem fora. Aqui mais um livro. Glória a Deus. Quantos encontraram um texto citado aí? 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58. Amém? Leiamos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, desenvolver um material neste capítulo, eu encontrei algumas dificuldades. Eu até expliquei isso na apostila, logo na introdução, pois o capítulo 15 é um dos capítulos mais difíceis dentro da carta de Paulo aos Coríntios. É um dos capítulos difíceis, pois o tema abordado aqui trata-se de um tema soteriológico, ou um tema que se relaciona com a nossa salvação, que é a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos santos, ou seja, a doutrina da ressurreição, tanto de Cristo quanto dos salvos nele. A carta aos Coríntios, isso não está na apostila, mas eu gostaria de levar ao entendimento dos amados irmãos. A carta aos Coríntios, ela faz parte do grupo das cartas conhecida como cartas soteriológicas. O apóstolo Paulo, ele escreveu 4 grupos de cartas: as cartas escatológicas, as cartas soteriológicas, as cartas cristológicas e as cartas pastorais. As cartas escatológicas são 1ª e 2ª Tessalonicenses. Essas cartas tratam a respeito dos assuntos dos últimos dias. As cartas soteriológicas, que envolvem 1 Coríntios, 2 Coríntios e Romanos e Gálatas, essas cartas tratam da doutrina específica da salvação em Cristo. A carta aos Gálatas e a carta aos Romanos, elas são cartas de grandes temas doutrinários. A carta aos Gálatas trata da defesa do verdadeiro evangelho, tá? É um tratado apologético a respeito do verdadeiro evangelho. É nesta carta que Paulo fala sobre as 3 grandes credenciais do evangelho. Primeiro, Paulo diz que o evangelho que temos como um legado não é segundo os homens. É a primeira credencial. Não é segundo os homens. Segundo, não é por
verdade humana. Terceiro, é por revelação de Cristo. Tá? Glória a Deus. A carta aos Romanos é a carta de grandes temas doutrinários, sendo que a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos são conhecidas como a casa do tesouro das grandes verdades doutrinárias e teológicas. As cartas pastorais, Paulo as escreveu quando esteve preso pela primeira vez ou pela segunda vez. Tá? Essas cartas pastorais tratam da teologia pastoral. É nessas cartas que Paulo trata da filosofia do ministério. Tá bom? É nessas cartas que ele dá instrução de como o obreiro chamado, vocacionado, deve se portar dentro da casa de Deus. Então, voltando à carta aos Coríntios, essa carta, ela trata de vários assuntos. E Paulo, ele é um mestre na exposição das doutrinas bíblicas. Observe, isso aqui é típico de Paulo. Na primeira parte dos seus escritos ou das suas epístolas, Paulo expõe as verdades doutrinárias, e na segunda parte ele aplica na vida da igreja estas verdades doutrinárias. É aqui que nós vemos a ação da espada de dois gumes, tá? É aqui que nós vemos a ação da espada de dois gumes, tá? É justamente exposição e aplicação. Não pode faltar isso na igreja. Tem que ter uma boa explicação, a fim de que a igreja compreenda as verdades doutrinárias. Mas aquele que manuseia bem a palavra, na verdade, deve aplicá-la na vida da igreja. Tá? Deve aplicá-la na vida da igreja. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Muito bem, Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que no seu âmbito existiam vários problemas. E Paulo, no capítulo de número 15, ele está tratando de um assunto, tá? De um assunto que estava minando a igreja, tá? Porque no meio da igreja alguns estavam dizendo que não havia ressurreição. E olha que Paulo utiliza os 58 versículos deste capítulo para falar desta grande verdade doutrinária, partindo da ressurreição de Cristo para a ressurreição do salvo em Cristo. Tá certo? Ele nos dá um show de exposição aqui. Tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, para a introdução do nosso estudo. O tema que foi sugerido é firmes e constantes, tá? Firmes e constantes. Eu vou ler aqui na minha apostila e os pontos que for necessário nós vamos trazer uma explicação. Então vamos lá. 1 Coríntios é, portanto, o acesso no qual todos os rios que constituem os demais capítulos da carta desaguam. Ele se constitui não somente no encerramento e coroa de toda a epístola, mas também provê a chave para o seu significado, a partir do qual também luz é lançada sobre todo da carta, e ela se torna compreensível como uma unidade. Ao olharmos para 1 Coríntios como um todo, nós
nós damos conta de que o capítulo 15 não é apenas o final da carta, quando então Paulo decide falar sobre a escatologia, a doutrina das últimas coisas, inclusive a doutrina do arrebatamento da igreja, com os milagres que ocorrerão no arrebatamento, transformação do corpo, não é isso? O rapto da igreja, versículo 51, ele cita para nós a palavra em destaque, no momento, no abrir e piscar de olhos, é a palavra-chave para o momento do arrebatamento da igreja, antes de sua conclusão com o capítulo de número 16, como se 1 Coríntios fosse um tratado de teologia sistemática. Ao contrário, os temas da ressurreição e do julgamento final são recorrentes em toda a carta. Paulo estabelece suas diretrizes para a igreja, como a igreja deve se comportar e resolver os seus problemas, a partir de sua perspectiva escatológica sobre como será o fim. Então é justamente isso que Paulo está fazendo com essa igreja, levando ela a compreender uma doutrina, certo? Compreender uma doutrina. Nós temos, meus irmãos, dentro da Bíblia um legado doutrinário muito grande, em ambos os testamentos. Mas poucas pessoas às vezes compreendem essas doutrinas, esses ensinamentos. É por isso que Deus constituiu na igreja mestres, expositores da palavra. São pessoas que se dedicam, que se esmeram nesse exercício para levar a igreja a compreender essas verdades. Paulo era um homem que vivia acima dos demais. Quando ele escreve a carta aos Colossenses, na sua oração, ele ora a Deus pedindo que Deus dê conhecimento e iluminação espiritual à igreja, para compreender as verdades bíblicas. As verdades bíblicas. Prosseguindo aí, chegamos a este ponto naquilo que pode ser chamado de glória coroadora desta epístola, a saber, a demonstração da verdade de uma futura ressurreição, como que formando uma porção do culto de sepultamento de quase toda a congregação evangélica. Esta passagem tem estado associada às memórias, mas temas e sagradas, e ela nos fornece preciosas consolações acerca de amigos desaparecidos, tendo lançado os alicerces de nosso próprio triunfo na hora da morte. Não é de surpreender, por conseguinte, que esta passagem tem sido sujeita a um estudo mais intenso do que qualquer outra porção da epístola. Então, pregar, ensinar a partir desse texto é um grande desafio. Apesar de que existe aqui versículos maravilhosos para serem citados, meus irmãos, e nós citamos esses versículos, mas quando você para refletir, meditar, você vai encontrar um grande desafio aqui. Porque Paulo está tratando aqui não apenas da ressurreição de Cristo, mas a ressurreição dos santos. Dentro da escatologia bíblica, nós estudamos o estado intermediário dos mortos. Nós estudamos. Então Paulo dá uma segurança devida à igreja aqui, sobre o partir para a eternidade. O partir para a eternidade. Todos nós partimos para a eternidade convictos de que vamos estar com quem, meus irmãos? Com o Senhor. Com o Senhor. E o que nos assegura? A palavra de Deus. As verdades da palavra de Deus nos assegura isso. Então o capítulo 15 é um capítulo que nos conforta diante da morte, porque a morte aqui é um inimigo do homem, mas ela foi vencida por Cristo e também por nós. Amém, meus irmãos? Por isso Paulo diz: onde está a morte? O quê? O quê?
a tua vitória. Ou seja, a morte não tem mais poder sobre nós. Tá certo? Por quê? Porque Cristo foi o vencedor dela. Existe um escritor reformado que diz que Cristo matou a morte. Tá? Ele expõe a verdade bíblica falando o seguinte: a morte da morte na morte de Cristo. Alguém já leu sobre esse assunto? Alguém já leu? Pois é. O que Cristo fez foi isto. Tá? No primeiro dia, quando ele estava na cruz, ele entregou-se voluntariamente. Mas no terceiro dia, ao ressuscitar, diz Pedro lá no livro de Atos, que a morte tentou segurá-lo no túmulo com ânsia, mas Jesus venceu os agredores da morte. Amém? No terceiro dia, a morte perdeu a sua força. A morte, ela é constituída como um grande carrasco da humanidade. Não é isso? Todos têm medo da morte. Tá bom? Todos. Então Paulo nos dá uma mensagem de conforto nessa carta aqui. Prosseguindo aí, meus irmãos, a visão geral que nós temos do capítulo 15. O tema da ressurreição de Cristo, vou passar porque o objetivo da mensagem está mais à frente. Isso aqui é só para os irmãos terem uma concepção do que é o capítulo 15. Tá? Isso aqui. O meu estudo, ele é em formato de esboço, ou de pregação, ou de mensagem, de ensino. Tá certo, meus irmãos? Então eu sempre prego seguindo essa ordem aqui, este aspecto aqui. Então vamos lá, a visão geral do capítulo 15. O tema da ressurreição de Cristo, e da ressurreição dos mortos é, portanto, fundamental para a fé cristã, por pelo menos 4 motivos. Primeiro, sem a ressurreição do Messias não existe o quê? Evangelho. Aí você pode ler os versículos de 1 a 19. Não existe salvação e perdão dos pecados. Versículo 17 e 18. Por que eu coloquei isso aqui? Porque a obra do ministério de Cristo, meus irmãos, os evangelistas do Novo Testamento, que introduzem o Novo Testamento, que são a base doutrinária da nossa vida, onde os nossos pés estão alicerçados, tá? Sobre as verdades eternas ditas por Cristo, você observa que os evangelistas falam das fases do ministério de Jesus. A primeira fase, tá? Se você quiser anotar, a primeira fase é a fase da encarnação. Segunda fase, a fase do sofrimento, tá? O sofrimento de Cristo. A outra fase de Cristo é justamente a fase da cruz, da crucificação, tá? A outra fase de Cristo, a fase da sua morte, tá? A outra fase, a fase do sepultamento. A outra fase, a fase da ressurreição. E a sexta, a fase da ascensão de Cristo. Na cruz, no sofrimento de Cristo, na morte, no sofrimento, na morte, você observa que na cruz, no tribunal de justiça de Deus, porque a cruz, no seu aspecto redentor, era o tribunal da justiça de Deus, onde Deus estava julgando os nossos pecados em Cristo Jesus. O tribunal foi erguido, Jesus sentenciado à morte. Tá certo? Então Jesus estava lidando com os nossos pecados, com a quitação dos nossos pecados. Isso é chamado de justificação. Nos 3 aspectos da salvação, os 3 principais aspectos da salvação, que é regeneração, justificação e santificação. Então você observa que Jesus estava lidando com os nossos pecados, a quitação dos nossos pecados. Olha aí. Agora, quando Jesus morreu e ressuscitou, meus irmãos, ele estava o quê? Completando a obra da redenção. Amém? O ministério de Jesus não se resumiu apenas à morte e ressurreição. Vou mais além agora. O ministério de Jesus, meus irmãos, continua na ascensão. Por quê, pastor? Porque hoje, na ascensão, Jesus foi assunto ao céu, entronizado à destra da majestade,
exaltado acima de tudo e de todos, tá? Entronizado acima dos mais altos céus. Paulo fala isso na carta aos Filipenses, quando trata sobre os dois aspectos redentores de Cristo, o do sofrimento e da exaltação. O aspecto do sofrimento, a partir do versículo 5, tá? Paulo apresenta os três grandes sentimentos de Jesus. Sentimento de renúncia, ele renunciou tudo, não é isso? Não é isso, meu irmão? Ele renunciou tudo, se esvaziou. Sentimento de renúncia. Segundo, sentimento de humildade, tá? O mais humilde entre os homens, Jesus, tá? Por isso ele mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Terceiro, obediência. A Bíblia diz lá, Paulo diz: e foi obediente até a morte, morte de cruz. Aí vem agora o segundo aspecto, tá? Redentor de Cristo. Qual é ele, pastor? A exaltação. Paulo diz: e Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Amém, meus irmãos? Então, no ministério da ascensão de Cristo, ele vive hoje como nosso advogado fiel. 1 João 2, versículo 1, tá? Advogado fiel, defendendo a nossa causa junto a Deus. Por que ele defende a nossa causa? Porque João no Apocalipse diz que nós temos um acusador. Olha, ele não dorme, viu? Você peca aqui, ele corre lá para te acusar diante de Deus. Só que tem uma coisa: quando você chega lá, o advogado se apresenta: eu estou aqui para defender a causa dele. O que foi que ele fez? Ele pecou. Mas no mesmo livro, na mesma epístola, capítulo 1, versículo 7, está escrito: se andarmos na luz como ele na luz está, e mantermos comunhão uns com os outros, o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. Então Satanás, como acusador dos santos, chega lá, mas o advogado se levanta para defender a nossa causa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Outro aspecto da exceção de Jesus, do ministério na exceção de Cristo, é que ele vive para interceder por nós como nosso sumo sacerdote. Aleluia. E ele está à destra da majestade intercedendo por nós, pela nossa vida. Oh, glória a Deus. Então Paulo, meus irmãos, quando ele fala da doutrina da ressurreição de Cristo, ele diz que sem a ressurreição de Cristo não existe evangelho. Você pode pregar sobre a encarnação, você pode pregar sobre o sofrimento, você pode pregar sobre a crucificação de Jesus, pode pregar maravilhosamente. Eu prego sobre isso, meus irmãos, mas você não pode concluir a tua mensagem, o teu ensino, sem falar da ressurreição de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Por quê, pastor? Porque as outras religiões e os adeptos dessas religiões adoram um Deus morto que está ainda na sepultura. Nós somos diferentes. Amém? Nós adoramos um Cristo vivo. Aleluia. Glória a Deus. Se você pegar um avião aqui em São Luís, for para São Paulo, fazer um itinerário, for a Jerusalém, eu quero visitar o túmulo de Jesus. Você vai lá, uma portazinha rústica, e eu acredito que o lado direito, não fui lá, mas pelas pesquisas, acredito que o lado direito tem uma placa lá escrita em inglês, espanhol e em hebraico, se não me falha a memória. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus nessa noite? Quem pode adorar o Cristo vivo? Quem pode celebrar o Cristo vivo? Quem sente a presença do Cristo vivo nesta noite? Ele está presente conosco, e isso nos motiva a servir a Deus. Por que é importante a ressurreição de Cristo? Olha o que ele vai dizer, o que eu coloquei: os que morreram estão perdidos. Versículo 18: sem a ressurreição, a pregação apostólica e a fé dos coríntios eram inúteis. Aí, já pensou, você está pregando sobre Cristo aqui, falando sobre Cristo empolgadamente, né?
falando aqui, né, sobre Cristo. Ele diz, rapaz, o que tu quer falar do teu Cristo? Ele morreu e está ainda no túmulo lá. Olha aí. Ô irmãos, é difícil você ver um pregador quando está expondo a doutrina da salvação, e é um texto, não é isso? Que ele prega, ele fala, olha, Cristo morreu, mas ressuscitou, não é isso? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para todo o sempre. Continuando. Segundo, com toda a carta de 1 Coríntios nos ensina, a vida cristã deve ser vivida hoje, tendo em vista a ressurreição futura, o julgamento futuro e a futura restauração de todas as coisas. A ressurreição possui profundas implicações para o nosso discipulado, nossa obediência a Cristo, nossa vida em comunidade e para a missão da igreja no mundo. Veja, por exemplo, a relação entre a ressurreição e a motivação para o cumprimento da missão em Cristo. Aí está a base bíblica. Enquadrando-se na visão do capítulo 15, vamos lá. Após a sua ressurreição, o Senhor Jesus em corpo glorificado permaneceu na terra com os discípulos por 40 dias. Foi por eles reconhecido e com eles conviveu em várias aparições. Aí é interessante isso aqui, ó. Esse fato antecipa o relacionamento da igreja glorificada com os habitantes do milênio em sua vida terrena. Olha aí. Vamos lá. O nosso corpo glorificado, que passará por esse processo de transformação e glorificação, é semelhante ao corpo de Cristo. É interessante que eu faço menção aqui ao milênio. Por quê? Porque a igreja, hoje nós temos dois aspectos da igreja. Existe a igreja glorificada, está lá, os santos, mas existe a igreja militante, que somos nós. Estamos aqui nas pelejas, na batalha, nas lutas, não é isso? Lutando para chegar ao céu, tá? Então a igreja é glorificada. Agora no milênio,